Então, agradecemos a participação do senhor Alexandre Damasceno e convidando o senhor Bernardo Leão Teixeira, dar continuidade ao painel. Opa. Bernardo Teixeira é membro da equipe de Equity Research do Banco BTG Pactual, faz parte do time de estratégia e é integrante da equipe de Telecom e Tecnologia, formado em Ciências Econômicas pela Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro, ingressou no BTG em 2012 e antes do BTG trabalhou na administradora de recursos Arbitral Finance. Com a palavra, o senhor Bernardo Leão. Obrigado, Diogo. Em primeiro lugar, também começar aqui agradecendo mais uma vez aí o convite da CAPEF, né? Pessoal, é uma honra que o BTG está presente, então, enfim, um relacionamento frutífero aí ao longo dos últimos anos e a gente espera que continue assim ao longo dos próximos. Pessoal, só a apresentação, por favor. Funcionando. Então, vamos lá. Depois do Alexandre brilhantemente aí discutir a dificuldade para a alocação das carteiras de fundação, eu vou tentar dar um enfoque aqui um pouco maior na renda variável, que é o que é o foco lá no BTG, o que a gente olha, né, a estratégia de renda variável, e trazer um pouco de luz aí para vocês em qual é a nossa visão para a renda variável em 2016. Eu peço desculpas começando falando de macro, mas eu acho que vocês já escutaram bastante aí pela manhã. Não trago boas notícias, mas trago oportunidades interessantes. Então, quais são as perspectivas para 2016, né, do lado macro, que obviamente são essenciais para a nossa tomada de decisão de sugestão de investimento na corretora? Obviamente, quando a gente olha para o boletim Focus do Banco Central, né, que mostra a expectativa aí do lado macro dos agentes econômicos, a gente vê um cenário que é desafiador para 2016. A gente vê a expectativa, né, de PIB para o ano que vem em queda de 2%. A gente vê a inflação novamente, provavelmente, rodando acima do teto da meta, né, 6,6%. Eu não vi o boletim Focus de hoje, então não sei como é que as expectativas caminharam. Mas a nossa própria equipe macro, né, o Eduardo Loio, ele tem até uma expectativa de queda no PIB até um pouco maior, né, de 2,8%, e a inflação ainda sob revisão 6,4%, provavelmente uma revisão aí até para cima, né. E do lado fiscal, embora todo o trabalho que está sendo feito pelo governo, Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, uma grande batalha aí para a gente conseguir melhorar a parte fiscal do Brasil, a gente ainda vê um cenário de bastante dificuldade no ano que vem, né? Então, o resultado desse ano não é surpresa para ninguém, até aqui é o pior da série histórica, né? Então, realmente, a gente sabe que tem muito trabalho a ser feito, né? Eu digo no curto prazo, para a gente chegar à meta de superávit de 0,7 para o ano que vem, e até para que a gente consiga passar reformas estruturais que, obviamente, vêm para trazer maior confiança para os agentes econômicos e para uma retomada de investimento e, em consequência, aí, retomada até da atividade econômica que a gente tanto espera. Com relação a juros, a gente tem uma opinião um pouco diferente do Alexandre. A gente acha que depois da ata do Copom na semana passada, a gente está até com uma expectativa altista, né? São duas altas aí de 50 bases nas próximas duas reuniões. Então, a gente acha que vai ter juros subindo aí ao longo de 2016, atingindo 15,25. Obviamente, do lado do câmbio, você tem a alta de juros dos Estados Unidos, que o Alexandre mencionou, que vai estar pressionando o câmbio aqui no Brasil, provavelmente, e também tem toda a situação fiscal que, enfim, dependendo de como ela se desenvolver, tem impacto direto, né, no nível de câmbio aqui. A nossa equipe macro espera um câmbio perto de R$4, tá? Tem possibilidade disso ser revisado para cima? Com certeza tem, né? Se a gente for olhar para a expectativa do boletim Focus, a gente já está em 4,20. Então, é um outro dado aqui que a gente pode ver mudando, né? E, enfim, como eu disse, confiança do consumidor e da indústria que a gente acha extremamente importantes aí para esperar para que lado a atividade econômica vai caminhar, estão em índices bastante deprimidos, né? Níveis bastante deprimidos. Acho que, se eu não me engano, são os piores da história. Então, enfim, tem potencial as coisas melhorarem, né? Certamente. E a gente acha que passa por esses dois aqui. Esses aqui são indicadores que mostram para que direção que a gente vai estar caminhando aí do lado econômico. O mercado de trabalho deve continuar deteriorando, né, infelizmente, pelo menos no curto prazo, e tem o risco aqui da gente ser rebaixado para adiante. Então, perspectiva, naturalmente, não é das mais otimistas. Agora, para a renda variável, embora seja um cenário difícil, a gente crê que existem oportunidades interessantes para todos.
Peguei aqui 4 gráficos que mostram rapidamente um pouco desse cenário que a gente falou, né? Inflação esperada aqui, de acordo com os agentes econômicos, acima da meta. Teve um certo aumento aqui nas expectativas, tá, do Boletim Focus, a retração de 2% para o ano que vem, a nossa um pouquinho maior. Desemprego que está numa tendência de alta. E a popularidade do governo do lado político, que também traz um pouco mais de desafio, né, para o cenário atual. Você vê que depois das eleições, o índice de aprovação da presidente do governo, de fato, deu uma deteriorada significativa. Então, qual é o pano de fundo aí para as nossas decisões de investimento, sugestões de investimento do lado de estratégia do BTG? A gente acha que é preponderante, para a gente ficar mais otimista, que um tipo de solução política, um arranjo político, seja atingido. Então, da forma que a gente vê, enfim, discussões políticas todos os dias no noticiário, é difícil que o governo, de fato, consiga trabalhar e, enfim, resolver questões importantes como a situação fiscal, por exemplo. Então, é necessário que todos os agentes, deputados, senadores, enfim, todos próximos do governo, consigam se entender para que a gente chegue a soluções que são importantes para o país como um todo, né? Eu acho que, passando desse arranjo político aqui que traria uma solução fiscal, e eu digo, no curto prazo, para a gente chegar aos 0,7 superávit, que obviamente é uma indicação bastante importante para o mercado, não só o brasileiro, mas também estrangeiro que investe no Brasil, também para a gente chegar a uma solução de longo prazo, estrutural, para a situação fiscal. O Alexandre mostrou um pouco da importância do indicador de dívida bruta, e a gente acha que, para a gente conseguir endereçar a questão fiscal, despesas crescentes, indexadas, que crescem acima das receitas, sem um arranjo político maior aí é bastante difícil, né? Embora todo o trabalho que esteja sendo feito, eu acho que a gente pode até congratular o que o Ministério do Planejamento e Fazenda tem feito, tentado batalhar aí ao longo desse ano. Então, o câmbio vai continuar pressionado, como eu já disse anteriormente, tentar passar rápido aqui, juros altos subindo, obviamente a gente precisa pensar nisso quando a gente está escolhendo que tipo de ação, que tipo de empresa que a gente estaria investindo, tá? Impostos devem continuar subindo, tem a CPMF que a gente espera que seja aprovada, né? A gente está esperando, está vendo o que vai acontecer nas discussões. Obviamente, todo o imbróglio que aconteceu aí nas últimas semanas dificulta. Então, a gente pode ver algum outro tipo de imposto vindo aí. Tem o projeto da repatriação também que está em stand-by, que é bastante importante. De novo, para a questão fiscal no curto prazo. Reformas estruturais são necessárias, que novamente volta à questão do arranjo político, né? Então, enfim, o que é necessário para a confiança do consumidor da indústria terem uma retomada? Como eu falei, são indicadores que a gente considera bastante importantes. Formação política, solução fiscal, aumento da confiança, volta da atividade econômica, que obviamente beneficia a todos aqui. Ainda tem a questão de alta de juros dos Estados Unidos, que está esperada agora para dezembro, e afrouxamento monetário na Europa, que também tem que ser levado em conta na hora da decisão de investimento, né? É mais 2 eventos aí que dificultam a nossa tomada de decisão. Então, vamos tentar agora migrar para o que eu estou aqui para tentar ajudar vocês e trazer um pouco de luz, que é como investir em renda variável. Tá? Como que a gente tem feito esse play de Brasil aqui de bolsa desde o início do ano? A gente tem tentado ser defensivo, por todas as questões que eu já mencionei aqui com vocês. Como ser defensivo? Eu acho que, para começar, nosso principal tema aqui é o dólar, né? Vê o câmbio enfraquecido, então naturalmente existem empresas e setores que se beneficiam disso. Pode ser ruim para alguns, mas pode ser positivo para outros. Então, como se beneficiar do câmbio enfraquecido? Naturalmente, olhar para os exportadores, né? Então, tem 3 temas principais aqui que a gente gosta de explorar com relação a câmbio enfraquecido. Esses temas são papel e celulose, açúcar, etanol e proteínas. Foco maior em bovinos, tá? Então, papel e celulose, por que esse interesse que a gente tem, tá, nesse mercado aqui? Se a gente for olhar para os fundamentos da indústria, é uma das poucas indústrias de commodities que a gente vê fundamentos sólidos, tá? A gente acha que os preços da celulose vão se sustentar ao longo dos próximos anos, que é bastante importante, né? E, obviamente, por serem empresas exportadoras, a gente se beneficia do câmbio também, né? Então, tem 2 nomes que a gente gosta bastante nesse mercado, que são Suzano e Fibria. São 2 cases de geração de caixa, que se beneficiam por melhoras operacionais e pelo nível novo de câmbio, né, que traz um potencial pricing power maior para essas empresas. E a gente gosta bastante delas. Suzano, a gente inclusive tem na nossa carteira, que eu vou mostrar mais adiante, é um portfólio chamado Tensim que a gente tem, já desde o início do ano. E a Fibria a gente colocou agora para aumentar a exposição desse setor, que realmente, como a gente vai ver mais à frente, em 2015 tem sido bastante positivo para os investidores que colocaram dinheiro nessas empresas e no setor. Tá? O segundo tema que a gente explora para câmbio é açúcar e etanol.
de novo, é mais um mercado que, quando a gente olha e fala de commodities, parece ser não só sólido, tá? A gente vê preços começando a subir, como quando a gente olha indicadores de demanda, são bastante fortes. Então, se vocês olharem o consumo de etanol esse ano, mês após mês, vocês vão ver recordes. São crescimentos de 50% no ano contra ano. E o preço realmente estava demorando para aumentar, o que é curioso, né? Se a demanda aumenta, naturalmente o preço deveria subir. Mas não, existia muito estoque de etanol, então esse estoque estava sendo jogado para algumas usinas a um preço baixo e demorou um pouco para subir. Mas chega um momento que a gente finalmente começou a ver essa alta de preço e, obviamente, a gente quer surfar essa onda, fora o fato de serem exportadoras. De novo, voltando ao câmbio. Então, as empresas que a gente gosta aqui são São Martin e Cosan. Foco total em São Martin, que a gente já tem na nossa carteira de small caps, que é uma estratégia que a gente gosta bastante, e no próprio Tencin, desde o início do ano. Por último, proteínas, bovinos, tá? É um mercado que, enfim, estava fora do radar de investidores durante um bom tempo. Quando a gente olha para preço, tá, de carne bovina, a gente viu preços caindo ao longo dos últimos anos. Só que agora, quando a gente começa a fazer um estudo mais detalhado aí de como é que está o andamento, perspectiva para os próximos anos, a gente já vê uma retomada no nível de preço, tá, de carne bovina. Por que isso? Eu tenho alguns slides no apêndice que vai trazer mais detalhes para vocês, se vocês se interessarem, mas basicamente a oferta de vaca no Brasil está diminuindo como percentual do gado total que está sendo abatido. O que isso significa? Se a oferta é reduzida, o nível de preço tende a aumentar, certo? E fora isso, pelo lado da oferta, tem o lado da demanda, que tem uma coisa muito legal que está acontecendo no Brasil esse ano para bovinos, que é a abertura de novos mercados. Vocês já devem ter ouvido falar, visto algumas notícias ao longo desse ano, né? A gente tem alguns mercados importantes aí que a gente está tendo uma abertura para fazer negócio, que é a China, Estados Unidos, a Arábia Saudita e potencialmente, inclusive, o Japão. São mercados grandes e, obviamente, vão ajudar do lado da demanda a sustentar preços melhores. E junto com o câmbio, novamente, parecem ser plays interessantes. Então, também tem outros dois plays de câmbio que a gente se interessa bastante, tá? A Embraer, que se beneficia de câmbio, e o ambiente para a aviação comercial executiva está bastante resiliente. Então, a empresa deve apresentar resultados interessantes em 2016. E essas duas outras empresas menores aqui, que são a Yoshi e a Tupi, que além de se beneficiarem de câmbio, estão mais expostas a mercados globais, que estão crescendo mais que o Brasil, né? Então, são interessantes esses dois plays aqui também. Esses vão me falar, só play de câmbio para a gente ser defensivo na Bolsa? Não. Existem outras alternativas. Serviços financeiros é uma delas. Como a gente sabe, a exposição de serviços financeiros e bancos no índice é bastante elevada, né? Então, naturalmente, a gente já tem uma proteção, caso o índice tenha uma retomada, se a gente estiver exposto a esses nomes. E dentro desses nomes, a gente vê oportunidades bastante interessantes do lado micro. Quais são essas oportunidades? Seguradoras, a gente gosta bastante de BBSE. A gente acha que vai ter um crescimento forte aí de lucro nos próximos anos. E seguradoras, como a gente bem sabe, se beneficiam de juros se elevando, né? Obviamente, tem pelo lado macro um certo desafio maior em vender os seguros, mas também tem o lado positivo de você conseguir investir o dinheiro que você recebe na venda da pólice. Tem a Cielo, que é uma líder de mercado, tem um management diferenciado, tem resultados muito fortes aí ao longo dos próximos anos, então a gente também gosta do case. Tem uma joint venture com o Banco do Brasil que é bastante interessante. Então, mais uma forma da gente ficar exposto a serviços financeiros aí. E também tem bancos, que, enfim, a gente sempre acha interessante ter uma exposição, de novo, pela importância no índice, mas está passando por um momento difícil. A economia, como a gente já comentou, e vocês vêm escutando aí desde o início da manhã. Então, no momento, a gente não tem exposição no nosso portfólio a bancos, mas durante grande parte do ano a gente teve Itaú na nossa carteira, que é o nosso play favorito, tá, para bancos. E aí, claro, a gente tem algumas oportunidades de investimento que a gente acha que são o que a gente chama de bottom-up calls, né? Que são nomes de qualidade que, independente do cenário, vão performar bem. Quais são esses nomes? Rapidamente, Transmissões Paulistas, que é uma empresa transmissora que se beneficia dessa discussão de pagamento da RBSE. Então, que prazo vai ser pago, que forma vai ser pago. O nosso analista, o Antônio Junqueira, ele acha que é muito melhor o prazo e forma que vai ser pago do que o mercado está esperando, então isso é bastante positivo. Telefônica, que é uma empresa que eu, como analista de telecom, cubro mais no detalhe, né? Então, eu posso falar para vocês que é um case que eu, enfim, seguramente gosto e espero que vá performar bem ao longo dos próximos anos. É uma líder de mercado, tá? Então, na telefonia móvel, eu acho que tem um serviço completamente diferenciado. E do lado da telefonia fixa, banda larga e TV paga, tem a integração com a GVT, que é uma operação bastante boa, que veio performando muito bem ao longo dos últimos anos, que vem para somar e trazer sinergias para a operação da Telefônica. Tem um management completamente diferenciado, que é o Amos Guinness, né, que era o criador e fundador da GVT, que assumiu o comando da empresa consolidada agora,
é um cara que a gente já está junto aí desde o IPO da GVT, depois que a Vivendi comprou, tem um relacionamento bastante próximo, e ele é realmente um visionário do mercado de telecom. Então, ele com a operação da Telefônica em mãos agora, ele não só tem o expertise dele para telefonia fixa, mas também para melhor operação móvel, que é o que a Telefônica já tem hoje em dia com a Vivo. Então, ainda mais que a gente olha para valuation, né? A gente compara com outras operadoras integradas aí do mundo, a gente vê o mercado precificando esse papel de uma forma muito barata. Então, gostamos bastante aqui de Telefônica. Tem a Croton, né, que, enfim, faz parte de um setor que sofreu bastante aí depois de mudanças de regulação, de como vão ser feitos os pagamentos do FIES. A gente gosta bastante da empresa, a gente vê um posicionamento claramente diferenciado aí de mercado da Croton. Em termos de execução, é a empresa que chama a atenção, tá, no setor de educação. E, de novo, valuation atrativo. Então, mais um fator aí para a gente ficar de olho aí em Croton. E, por último, Valid, que é mais uma empresa que eu pessoalmente cubro, empresa de tecnologia, não sei se vocês conhecem, fazem os cartõezinhos de banco, documentação, CNH. Então, a empresa que faz parte da vida de todo mundo, mas poucas pessoas ouviram falar. É uma small cap, então é outra oportunidade interessante. A gente tem ela no nosso portfólio e no portfólio dos small caps também, desde setembro de 2013. É um papel que realmente performou muito bem ao longo desse período, então é o tipo de oportunidade que a gente sempre está procurando também. E, despeito desse cenário macro desafiador que a gente viu nos últimos anos, é uma empresa que apresenta um crescimento impressionante. Então, está aumentando a exposição a mercados de fora do Brasil, que, obviamente, num cenário desafiador como esse, é importante. Então, mais uma oportunidade que a gente tem aqui. E aí vocês vão falar para mim, você talvez esteja parecendo um pouco pessimista, você está procurando forma de ser defensivo na Bolsa. Aí eu vou falar para vocês que a gente não gosta de ser pessimista, muito pelo contrário, todo mês a gente está tentando procurar oportunidades para um momento de retomada, que a gente espera que aconteça assim que uma solução política for atingida, né? Quais são esses plays, tá? Em caso de uma virada de mercado, virada da Bolsa? A gente gosta desses setores aqui que se beneficiam de uma queda da curva longa, como o Alexandre brilhantemente mostrou, taxas de juros reais no Brasil são extremamente elevadas. Em caso de fechamento da curva de taxa de juros, esses setores aqui acabam sempre se beneficiando diretamente, tá? Construtoras, porque o acesso a crédito fica melhor, se a atividade econômica, obviamente, voltar a se acelerar, você consegue voltar a vender seus projetos, né? Que é, obviamente, positivo. As concessionárias de rodovias também, naturalmente, se beneficiam, junto com as operadoras de shopping center. Então, isso aqui são 3 oportunidades específicas para uma melhora na curva longa de juros, tá? Uma queda. Aí tem a Petrobras, que todo mundo sempre olha, é uma empresa que é uma gigante, não tem como a gente não olhar no detalhe. O nosso analista, Antônio Junqueira, ele acha que tem muito potencial ali, mas tem muita coisa que precisa ser feita, tá? No curto prazo, para resolver alguns problemas estruturais, antes desse papel voltar a performar melhor. O governo já vem sendo muito proativo, já tá mostrando uma sinalização crescente e importante para a gente na venda de ativos, que é a única forma que a gente vê no curto prazo da gente endereçar o problema de balanço da empresa hoje em dia, tá? Ela está muito endividada, então, obviamente, a única forma da gente resolver isso rapidamente é, infelizmente, vendendo ativos. E também tem algo que é muito positivo, que tem sendo a política de cobrança de preço de gasolina ao longo desse ano, que pela primeira vez, depois de muito tempo, voltou até a ser aceita uma cobrança de prêmio para preços internacionais. Obviamente, eu como consumidor, ninguém aqui gosta disso, mas para uma empresa que está queimando caixa no curto prazo, é algo que é importante. Então, sinalização do governo tem sido muito legal na Petrobras, e obviamente é um papel que, bem ou mal, sinaliza o sentimento Brasil. Qualquer tipo de notícia positiva, qualquer tipo de indicador macroeconômico positivo, a gente acaba olhando para a Petrobras e você acaba vendo uma performance positiva. Então tem que sempre estar de olho. Bancos, obviamente, se beneficiam, né, de uma melhor atividade econômica, concessão de crédito, confiança dos consumidores mais altos. Então, sempre de olho também. Itaú, novamente, como eu já disse para vocês, é nosso play predileto aí. Varejistas, que naturalmente vem sofrendo com o cenário macro, são outras empresas que a gente estaria de olho, outro setor que a gente estaria de olho. Os nossos plays prediletos aí são as lojas Renner e lojas americanas, tá? E setor de educação, que eu já falei um pouco para vocês de Croton, mas no geral, quando a gente olha a precificação dessas ações aqui, a gente vê que estão muito mais baratas do que sempre estiveram. De novo, existe todo um risco aí do lado regulatório que a gente não acredita que deveria existir. Acho que já está tudo muito bem precificado. E, enfim, o governo, de novo, está mostrando sinalização positiva para o setor, então a gente tem que voltar a olhar com carinho aqui, a gente gosta bastante do setor, acho interessante. Isso aqui são os nossos top picks, tá, para o setor, o que cada analista gosta. Eu cubro essa célula aqui, falei de Valid Telefônica com vocês.
Os outros, obviamente, têm suas escolhas prediletas aí, é o que a gente discute sempre no mês a mês para formar o nosso portfólio, né, que é o Tem Sim, como eu falei para vocês. Também tem os small caps, que é sempre interessante estar de olho. Isso aqui é o nosso portfólio de dezembro, tá? Então, esses aqui são os nomes que a gente escolheu para a nossa carteira de dezembro, a gente renova ela todo mês. Se forem olhar, a gente tem uma exposição muito grande, obviamente, aos temas que eu mencionei com mais calma aqui para vocês. A câmbio, por exemplo, a gente tem Suzano, Fibra, São Martinho, Minerva e Embraer, né? Então, 15, 25, 35, 45, 55% da nossa carteira está exposta a câmbio. Então, seguindo aí um pouco do nosso racional, né? E serviço financeiro, a gente tem BB Seguridade e Cielo, mais 20% aqui para tentar ser um pouco defensivo aí. E aí depois tem os nossos plays aqui de qualidade, bottom-ups, que a gente também sempre reserva um espaço carinhoso aí na carteira e espera aumentar à medida que a gente vê uma certa recuperação aí na atividade econômica. Legal, eu falei aqui muito do micro, né, de algumas oportunidades específicas e às vezes é difícil da gente simplesmente acertar a mão e conseguir uma performance tão boa nesses nomes específicos. O Alexandre falou, ele mostrou algumas oportunidades, algumas performances aí em alguns determinados momentos, mas obviamente é um stock picking, né, não é um sentimento generalizado. Quando a gente, como estrategista, olha para a Bolsa, a gente sempre se pergunta o quê? Está barato ou não para se investir na Bolsa? Como é que a gente faz essa análise no BTG? Primeiro aqui, antes, só a performance da Bolsa, tá? O Alexandre já mostrou para vocês, mas eu estou mostrando ela aqui em dólar. Se você for olhar ao longo dos últimos 10 anos, essa performance aqui na América Latina, ela é a segunda pior, só não está atrás da Colômbia, porque a gente viu na Colômbia, né, esse ano uma grande valorização cambial. Em 2015, é a terceira pior aqui performer, está junto com Peru e Colômbia, e, enfim, obviamente, mostra como é difícil investir na Bolsa no momento atual, você tem que escolher oportunidades realmente certeiras, né? Isso aqui são as performances, tá? Por setor, como eu comentei, papel e celulose muito bem esse ano, então quem investiu se deu bem. Serviço financeiro também com uma performance boa. Enfim, a maior parte dos setores aqui com uma performance negativa ao longo do ano. Então, por isso do nosso cuidado aí nas nossas escolhas temáticas, tá? E aí, de volta à pergunta, tá barato ou não investir na Bolsa? Que vocês querem que eu responda e não é fácil. Quando eu olho para a Bolsa em dólar, realmente, como o Alexandre disse, a gente está em níveis aqui mais baixos do que na crise de 2008, uma crise global, né? Então, a gente começa a falar, pode ser um momento de virada, pode ser um momento interessante para recomendar comprar Bolsa, comprar o índice Bovespa. Aí a gente vai e começa a olhar para valuation. A gente olha para o PI, né, que é um indicador que todos usam, e quando a gente olha para o PI, está 10,8 vezes, sem Petro e Vale, acho melhor olhar por aqui, e a gente vê que está muito pouco abaixo da média histórica, né? Que obviamente chama atenção. Se está pouco abaixo da média histórica, está ou não está barato investir na Bolsa? E a gente vai pensar, pô, eu mostrei para vocês lá atrás que a Bolsa está performando mal ao longo do ano, né? É a terceira pior aqui da América Latina. Como é que não parece tão barato investir em termos de PI na Bolsa? Essa resposta ela é fácil. Mesmo que o índice esteja caindo, a gente vê o lucro esperado dessas empresas também sendo revisado para baixo. É aí que a atividade econômica é tão importante para o resultado das empresas. Se a economia vai mal, as empresas também não vão tão bem que nem poderiam. Então, essa revisão para baixo do lucro, que é o I aqui da equação, faz com que não fique tão atrativo em termos de valuation investir na Bolsa. De novo, parece um momento que já começa a chamar atenção, certo? Está um pouquinho abaixo da média. A gente volta para a taxa de juros reais, tá? Isso aqui é a taxa de juros reais implícita do pré-DI de um ano, tá? Então, obviamente, difere do que o Alexandre mostrou de NTNB. Mas a gente vê um crescente aqui que chama atenção, né, desde 2012. Então, a taxa de juros aqui no Brasil real aumentou bastante. De novo, é muito difícil você escolher oportunidades interessantes no mercado de renda variável se você tem títulos públicos que têm uma segurança muito grande, pagando taxas de juros elevadas, certo? E aí a gente usa isso para fazer a nossa análise final, que é um indicador que a gente gosta bastante, se está ou não está barato investir na Bolsa. A gente olha para o prêmio de investir em ações. O que é o prêmio de investir em ações? É o inverso do PI, que todo mundo olha. Então, é o que é chamado de earnings yield, menos a taxa de juros reais de um ano, como que eu mostrei para vocês no gráfico anterior. Quando a gente olha esse indicador aqui, a gente vê que o prêmio para se investir em ações está bem abaixo da média histórica. O que volta a levar a gente àquela conclusão de que para você investir em ação hoje em dia, você precisa ter uma qualidade ímpar em stock picking. Escolher setores que beneficiam da situação macro atual, e existem esses setores, eu mostrei para vocês agora, vocês viram a performance da Bolsa nesses setores, e
obviamente, oportunidades de qualidade, nomes de qualidade, que, obviamente, com situação macro, são difíceis de você encontrar, mas eles existem, eles estão aí. Então, um grande gestor de bolsa, ele vai certamente olhar esses plays temáticos que eu mostrei para vocês e também escolher esses nomes que são diferenciados e performam bem independente do cenário. Aí eu vou mudar aqui para a nossa última parte da apresentação, que é a expectativa de crescimento de lucro, que é a razão por que, quando a gente olha para a valuation, como eu mostrei para vocês, não parece tão barato investir em bolsa, embora a bolsa tenha caminhado para baixo ao longo desse ano, né? São as revisões constantes para baixo do lucro. Quando a gente olha isso aqui, a gente, mais uma vez, embasa a nossa decisão de permanecer defensivo na bolsa. A gente vê o crescimento esperado em 2016, tirando Petro e Vale da análise, tá? Que em 2015, como vocês sabem, graças à desvalorização cambial, existe um efeito muito grande contábil no resultado das empresas. Então, você faz uma marcação da dívida em moeda estrangeira da Petro e Vale muito grande, e esse efeito contábil, um efeito meramente contábil, ele faz com que essas empresas tenham um prejuízo grande esse ano. De novo, contábil, não é um prejuízo caixa. Então, o fato dessa marcação ao mercado de dívida ter acontecido em 2015, por causa da desvalorização cambial, faz com que o lucro desse ano ele esteja abatido. Em grande parte das empresas houve prejuízo líquido por causa dessa marcação apenas contábil. Tá? Então, a gente olha a análise sem Petro e Vale, tá? Para tentar tirar um pouco desse impacto do câmbio na análise de lucro. E a gente vê um crescimento de apenas 5,8%. Que, como a gente vem falando aqui, é abaixo da expectativa de inflação. Quando a gente investe em uma empresa, a gente espera que ela, obviamente, tenha uma performance ao menos acima da inflação. Quem investe em renda fixa também, né? Sempre está olhando aí o diferencial para o IPCA. Então, quando a gente fala em 5,8%, a gente realmente já está com expectativas que não são tão promissoras para a Bolsa, resultado das empresas. E aí, quando a gente olha para empresas domésticas, vamos tirar, por exemplo, papel e celulose, da análise, né, que é o setor que performou melhor ao longo de 2015 e deve continuar performando bem em 2016. A gente vê que o crescimento para as empresas domésticas esperado é apenas de 0,9%. Então, um crescimento muito baixo, né? Então, ou seja, mais uma vez, embasando aqui nossa opinião, que é um momento difícil para se investir em bolsa, você tem que estar alocado em gestores que realmente consigam fazer essa escolha específica, escolha micro, conheçam os temas interessantes para o momento, como eu falei, cambial, serviços financeiros, e conheçam as qualidades, os preços de qualidade. Enfim, empresas domésticas aqui eu mostrei, eu estou quebrando para vocês agora por setor, quais são os setores que têm um crescimento grande. Telecom, o crescimento aqui em grande parte, tá, ele é um pouco influenciado pela inclusão da GVT nos números da Telefônica, então tem essa roubadinha aqui. Mas esses aqui são os setores, vou deixar isso aqui na apresentação que vocês todos vão ter acesso, vocês conseguem olhar mais no detalhe. E aqui também a contribuição desse crescimento de lucro por setor, que é interessante da gente dar uma olhada depois, mas enfim, a gente já comentou bastante aqui. Deixar agora um tempo para vocês fazerem umas perguntas para a gente, né? E aqui tem um apêndice, então para quem tiver apresentação, tem o case, né, de investimento, a virada de ciclo do bovino que eu comentei, aumento do preço de açúcar e etanol, enfim, tem mais material para vocês darem uma olhada e, enfim, obviamente se interessarem pelos temas que a gente mostrou para vocês. É isso, pessoal, espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí, enfim, mostrado algumas ideias legais e, de novo, obrigado a todos vocês pelo convite, KPF, e, enfim, vamos seguir adiante aqui na discussão.